Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí. Deixa eu ver se pega o quadrinho aqui. Vou fazer essa live por aqui também. Não sei o que aconteceu ali com o YouTube, que não funcionou, infelizmente não funcionou lá no YouTube. Nós vamos fazer a próxima, boa noite, vamos chegando aí, Luciano, obrigado a vocês. Fala Caizinho Moncorvo, que beleza. Vamos chegando aí, pessoal, boa noite, fazer mais uma live. Vocês estão me escutando aí bem? Vamos chegando aí. O Instagram deve estar avisando vocês. Boa noite, Cíntia Diniz. Essa eu não conheço, é nova, Cíntia. Bem-vinda, né? A gente faz live sempre aí. Carraro Léo, também não tô lembrado aí. Vamos chegando aí, os novos, novatos aí. Legal, prazer ter vocês aqui. Tá tudo certo com o áudio aí? Eu peço desculpa lá no YouTube, eu não sei o que aconteceu, o stream não funcionou bem. E aí, vamos fazer essa live aqui, né? Então tá bom, vamos chegando aí, vamos conversar, bater mais um papo aí. Gabriela Fonseca, boa noite. Tamires, boa noite. Senaté, boa noite, vamos chegando. Se vocês estão me ouvindo bem, então tá legal. A Cíntia me segue, ai que legal. Acho que live que você deve ter aparecido pouco assim, porque live eu consigo ler o nome das pessoas. E pra mim é mais fácil, legal. Então você tá no lugar certo, Cíntia. Pra quem tá começando mesmo, ó, o Valdair aí. Hoje nós vamos conversar sobre, inclusive, um bom assunto para quem tá começando, que são outros tipos de licenças, autorizações e cadastros que são obrigatórios para o consultor ambiental ou para o cliente. E você precisa ter alguns desses, né, cadastros aí para você poder trabalhar, inclusive. Então vou explicar para vocês algumas coisas que são pouco faladas, mas são exigidas de um consultor ambiental. Então eu estou querendo mostrar para vocês um assunto pouco explorado aí para quem está na consultoria, tá certo? Legal, Cíntia, fica à vontade. Alcântara Consultoria também, vamos chegando aí. Valdair, tudo bem, tudo beleza? Voltar a fazer as lives aí, rapaz. Agora eu vou ver se eu pego Garrado de novo aí pra gente continuar essas conversas de quinta-feira, que é muito bom. Diegão Queiroz, aluno do Consultor Ambiental Moderno, fala aí, tudo bem? Luan Godinho, bem-vindo. Então é o seguinte, pessoal, sempre começa explicando um pouco aqui, né? Para quem chegou agora, chegou há pouco tempo aí, eu sou Leandro Borges, consultor ambiental, eu tenho essas redes sociais aí para dar suporte para quem atua na consultoria ambiental ou para quem pretende atuar, para quem precisa aí destravar aí para dar os primeiros passos, né? Eu tô aqui para dar esse suporte para vocês, tá certo? Eu produzo conteúdo direto aí, diário, e todo dia eu posto um vídeo, tô sempre na área aí. E tem um podcast, o podcast ambiental, sabe? A Ambicast. E se você ainda não ouviu um podcast, eu acho legal quando você for fazer uma caminhada, fazer alguma coisa para pensar aí, que dá para fazer duas atividades ao mesmo tempo, você pegar o Spotify ou o SoundCloud, escutar um podcast ambiental que a gente trata dos pilares da consultoria aí para o que você deve focar de verdade para atuar na consultoria ambiental. Quem tiver interesse, tá o convite aí do podcast, tá certo? E eu trabalho 100% na consultoria ambiental, tem 13 anos, já bati cabeça, venho batendo cabeça, né? Tem muitos anos aí, aprendendo, camisa dos Stones, tô aprendendo e, né, dando cabeçada, um dia após o outro a gente vem dando as cacetadas nossas aí, vamos aprendendo. E o que eu tô querendo fazer aqui nas minhas redes é catalisar, o que eu já apanhei para vocês não apanharem e vocês apanharem apenas naquilo que é novo. E eu indico para vocês começar logo e perder o medo de começar, né? Porque a gente só começa dando as primeiras passadas e as primeiras escorregadas mesmo, é assim que o negócio funciona. Então, se você quer atuar na consultoria ambiental, a primeira coisa que você tem que fazer é agir, começar a fazer de verdade, que é assim que você vai, assim que você vai errar rápido e consertar e vai patinar as primeiras vezes aí, mas é assim que começa e que vai embora, tá certo? Então, se tem um conselho que eu posso dar pra você aí é isso aí que o Diegão tá dizendo aí, dando as primeiras caneladas aí que se aprende. Então não tenha medo. Eu comecei assim, eu não sabia nada quando a gente começou.
Era um universo totalmente novo para mim, eu não tinha nem noção do que estava acontecendo, mas eu aprendi fazendo, foi muito bom para mim, no meu modo de ver, foi um grande aprendizado e não há nada que a gente não aprenda na consultoria ambiental. Vocês podem dar as cacetadas de vocês aí que com o tempo, logo você pega o jeitão e começa a desenrolar e fazer as coisas certas, tá certo? E eu tô aqui todo dia, né? Tem conteúdo, falo de licença ambiental, o que eu indico é começar a atuar com licenciamento. Se você pode, né, escolher um nicho, escolha nicho de pequenos empreendimentos para poder dar essas cacetadas e errar logo, né? A gente precisa botar o time em campo, mas aí começa pequenininho para você poder errar lá no comecinho e aí as coisas vão dando um passo a cada dia. O que não pode parar na consultoria ambiental para você ter sucesso é consistência. Você não parar esperando resultado muito rápido. Os resultados virão, mas se você for consistente, trabalhar cada dia para você mesmo, essas são as dicas que eu posso dar aí para quem está começando, beleza? Então vamos, pessoal, hoje eu vou falar então sobre outros tipos de licenças, autorizações e cadastros. Eu tenho um material aqui que eu iria compartilhar a tela lá, né, cara, lá no YouTube, que eu não consegui. Se você me mandar um direct no Instagram, se você tem interesse em receber esse material, você me manda um direct que eu encaminho para você. É um material em PDF que eu tinha elaborado para dar essa aula, tá certo? Se você tem interesse, mas não sai da live aqui agora não, depois você me manda um direct lá, fala que você quer o material da live de hoje que eu encaminho para você, tá certo? E aí, antes de eu falar das licenças incomuns, eu vou falar das licenças mais conhecidas, mas vou fazer só um en passant aqui muito rápido, que as licenças mais conhecidas, que eu acho que todo consultor ambiental já ouviu falar, é a LP, licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Essas licenças aí eu acho que elas, né, realmente elas regem e movem o licenciamento ambiental, é o que todo mundo busca para trabalhar, e as revalidações de LO também, né? Uma licença de operação ela é concedida, mas ela também tem prazo de validade, ela vencendo tem as revalidações de licença. Então assim, eu acho que quem está, né, ou começando ou já está há um tempo atuando na consultoria, eu acho que essas licenças aqui elas são as mais conhecidas. A licença prévia para testar a viabilidade do empreendimento, a licença de instalação ela concede a possibilidade do empreendimento construir, ser instalado, e a licença de operação para o empreendimento poder operar, né? E no caso de mineração minerar, no caso de geração de energia, gerar energia, né? Para a operação da sua atividade fim. E aí de tempos em tempos a licença de operação vence e você precisa fazer revalidações de LO. Então essas três licenças e a revalidação eu acho que é o mais conhecido de todo mundo. E eu vou falar algumas agora que não são essas, mas que talvez você já ouviu falar. Se você não ouviu falar, você vai ficar sabendo agora. E se você ouviu falar, você pode conversar aqui comigo e, né, escrever alguma coisa aí, ou, né, me ajudar a tirar dúvida ou alguma curiosidade que você tem em relação às outras licenças que eu vou falar a partir de agora. Eu acho que uma que todo mundo já ouviu falar e conhece é o Cadastro Técnico Federal no IBAMA. Quem aí que está na live que já ouviu falar do Cadastro Técnico Federal no IBAMA, CTF? Existem dois tipos de Cadastro Técnico Federal no IBAMA, tá? Eu vou falar dos dois aqui agora. Existe o Cadastro Técnico Federal AIDA, que é o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Isso aí, nós que trabalhamos com consultoria ambiental, nós precisamos tirar o CTF, que é o Cadastro Técnico Federal, tá? Todo profissional da consultoria ambiental, ele é obrigado, esse Cadastro Técnico Federal, ele é um cadastro obrigatório para a gente poder atuar na consultoria. Então você se inscreve se cadastra entrando no site do IBAMA. Se você não conhece esse cadastro, pode acessar o site do IBAMA. Se você quer atuar na consultoria, ele é gratuito. Você faz um cadastro rapidinho e aí você preenche as atividades que você vai atuar lá, tem um monte de opção. E aí você fica cadastrado no sistema do IBAMA como uma pessoa vinculada à defesa ambiental, que trabalha com consultoria ao meio ambiente. Então, se você não conhecia
esse cadastro você precisa conhecer. Eu vou ler aqui do jeito que o IBAMA escreve lá no site, apesar de eu não gostar disso, mas eu vou ler para você. O CTF de atividades e instrumentos de defesa ambiental, o CTF-AIDA, é o registro obrigatório de pessoas físicas e jurídicas que se dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Então, nós que trabalhamos com consultoria ambiental, precisamos fazer esse cadastro. E esse cadastro ele é gratuito, mas ele vence a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, você precisa entrar lá no site do IBAMA e fazer esse cadastro, tá? E o que eu estava dizendo é que ele funciona tanto para pessoa física quanto jurídica. Então, no meu caso, o Leandro tem o cadastro técnico federal do Leandro Borges, e a MLT Engenharia, que é a minha empresa, né, de consultoria ambiental, também tem o cadastro, o CTF-AIDA de pessoa jurídica. Então, se você tem uma pessoa jurídica, se você tem uma empresa, você precisa fazer o cadastro tanto da sua pessoa física como consultor, quanto da sua empresa de consultoria enquanto PJ, tá certo? Quem tá na live aí, vocês já têm o CTF? O Diegão, depois de umas caneladas, saiu. Vocês conhecem o CTF? Vocês já têm o CTF de vocês? Vai me respondendo aí. E ele vence a cada 3 meses, tá? Então, assim, a gente tem que ficar renovando ele sempre, tem que ficar ligado aí nos prazos de vencimento. Às vezes eu como mosca e deixo passar, mas sempre que eu lembro, eu coloco no Google Agenda, que é a minha agenda de rememorar as coisas, eu boto lá no Google Agenda e vou atualizando de tempos em tempos. Ou quando a gente precisa solicitar algumas outras autorizações e licenças junto ao órgão ambiental, eu vou mostrar para vocês que precisa ter o cadastro técnico federal junto ao IBAMA, tá? Então, Luciano, você precisa tirar, o Senater conhece, mas não tem, mas então precisa ter. Então, assim, vocês entram e fazem aí, é só vocês entrarem no site do IBAMA e dar ou bater no Google, dar uma googada lá. A Supram pede sempre. A Supram vai pedir sempre. O Augusto está falando aqui, é verdade. A Supram é o órgão ambiental do estado de Minas, pede sempre, né? O Diegão aí enroscou, mas saiu. Isso mesmo. Aí, existe então a gente falou do Cadastro Técnico Federal, AIDA, que é de quem trabalha com consultoria, trabalha como defensor do meio ambiente, na forma que eles consideram. E existe um outro cadastro técnico federal, que é o que o Diegão está falando que agarrou aí, que é o de atividades potencialmente poluidoras, que é o cadastro técnico federal de empresas que são potencialmente poluidoras ou degradadoras e utilizadoras de recursos ambientais, né? Também é obrigatório para pessoas físicas ou jurídicas, e de atividades que são passíveis de controle ambiental. Então, assim, você primeiro faz o seu licenciamento ambiental e depois você vai consultar aí o CTF e ver se você se enquadra nas atividades que são potencialmente poluidoras ou degradadoras conforme os cadastros do CTF. E aí, se você se enquadrar, você vai precisar fazer o cadastro disso aí. Tem gente de consultoria ambiental que ganha dinheiro porque é preciso fazer uma prestação de contas anual aí para quem tem o CTF APP. Eu não sei que época do ano que acho que é no começo do ano. E aí tem consultor ambiental que ganha dinheiro fazendo esse tipo de trabalho. Então, às vezes você nem conhecia o CTF, talvez eu estou te dando aí uma ideia e uma opção de você ganhar dinheiro, né? Principalmente empresas que são indústrias vinculadas à geração de resíduos, coisas desse tipo. Lá tem... Se você entrar no site do IBAMA, dar essa googada aí, bater CTF APP, você vai ser direcionado para umas páginas e para uma legislação, que lá tem um anexo que explica quais que são as atividades que são passíveis de se fazer no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e degradadoras. Vocês conheciam também o CTF APP? Então existem 2 cadastros técnicos federais, só recapitulando, tá? O Cadastro Técnico Federal AIDA e o Cadastro Técnico Federal APP. O AIDA é para a gente que é consultor ambiental e para nós que somos empresas de consultoria de meio ambiente. E o CTF APP são para empresas e atividades que são potencialmente poluidoras e degradadoras
ou geradoras de recursos, ou utilizadoras de recursos ambientais. Ok? O Diegão tá dizendo que tirou um CTF pro cliente dele, legal. Então, o Senater tá me perguntando aqui uma coisa que não tem muito a ver, eu vou responder para você, cara, que já me perguntam muito isso. Consultor não existe prestação, não existe MEI para prestação de serviço, nem para engenharia. Então não é possível ser MEI sendo consultor ambiental, entendeu? Existem algumas pessoas que fazem MEI, que criam MEI, mas você pode ir lá olhar nas atividades dela lá que não tem nada vinculado à atividade de consultoria ambiental. Tem algumas pessoas que fazem isso, eu discordo, não concordo, mas consultoria ambiental não pode ser MEI, tá? Você pode ser EIRELI ou microempresa, né? Se você for ter sócio, microempresa, e se você quiser ter uma empresa sozinho, você pode ser uma EIRELI, tá certo? Empresa de cerâmica precisa tirar o CTF. Cara, o Iago tá me perguntando isso. Iago, eu vou te pedir para você entrar lá no site do IBAMA e dar uma olhada na legislação, que eu não sei de cor. Essa parte do CTF-APP é uma parte que eu não atuo muito, tanto assim. Então eu não vou ter segurança aqui para te afirmar isso, mas eu sei o caminho. Entra no site lá ou dá uma googada CTF-APP, você vai cair numa legislação lá que vai ter um anexo que vai falar quais que são as atividades que precisam tirar o CTF. Eu acredito que mineração aí, né, empresa de cerâmica, eu acredito que vai precisar se for a mineradora, certamente, né? E se for só a parte do beneficiamento lá para virar telha, não sei, para virar produto, mas eu acredito que precise sim, tá? Eu vou falar um pouco mais aqui, vou aproveitar e responder duas perguntas a mais aqui. O Léo Carraro está perguntando qual o investimento necessário para quem se formou recentemente para começar a consultoria. Cara, eu tenho um vídeo aí, não sei se vocês assistiram esse vídeo meu. O que eu digo é o seguinte, o custo para eu abrir a minha empresa quando eu me formei foi zero. Porque eu tinha um computador e na época a gente tinha um celular que não funciona igual funciona hoje e tinha uma câmera uma câmera fotográfica, né? E eu peguei o meu computador e fiz ele de um passivo, que ele só me gerava custo, para virar um ativo. Então eu comecei a usar o Word, Excel para trabalhar nele, né? Então assim, quando eu comecei trabalhando em casa, eu já pagava a internet, então eu não gastei nada para começar. Eu não saí de casa para montar um escritório fora antes de ter uma segurança. Então para começar, eu te indicaria começar hoje com seu computador e com seu celular e na sua casa com a internet que você tem, que o seu custo vai ser baixíssimo. E aí você pode testar seu modelo de negócio, estabelecer parceria e trabalhar com baixo risco, né, e baixo custo. Acabei de te dar um resumo aí da AmbiWiki ou do consultor ambiental moderno, que são as coisas que eu mais ensino assim, tecnicamente. É isso, mais ou menos isso. Então assim, pessoal, existem o Cadastro Técnico Federal, CTF-A e da CTF-APP. E agora eu vou explicar para vocês algumas outras autorizações, licenças e cadastros. Alguns vocês vão conhecer e outros podem ser novidade para vocês. Tomara que todos vocês conheçam, ficaria feliz. Mas eu acredito que uns aqui são pouco falados ou muito específicos de algumas áreas ou de alguns estudos. Mas é bom para você conhecer, para você aperfeiçoar seu conhecimento técnico sobre consultoria ambiental. Que não existe só LP, LI, LO e renovação de LO, né? Então, assim, outras licenças, autorizações e cadastros de cunho técnico que existem, essa vocês acreditam eu acredito que vocês conheçam, é a licença ambiental simplificada, que é o LAS. A licença ambiental simplificada, ela ocorre quando o empreendimento ele tem um porte pequeno, apesar do potencial poluidor degradador dele talvez ser maior, médio a grande, vamos dizer assim, mas o porte do empreendimento vai trazer ele para um licenciamento ambiental mais simples, ou se algum critério locacional onde esse empreendimento vai ser colocado, se ele não vai
intervir em APP, se ele não vai suprimir vegetação, se o empreendimento é de certa forma mais simples, ele tem um bônus de ter a licença ambiental simplificada. Dentro do estado de Minas, a licença ambiental simplificada ela é destrinchada em duas licenças simplificadas, vamos dizer assim. A licença ambiental simplificada cadastro e a licença ambiental simplificada relatório ambiental simplificado. O relatório ele já é um pouco mais complexo do que o cadastro, né? O cadastro é um simples cadastro mesmo, administrativo, e você tá com a sua licença na mão, vamos dizer assim. O relatório simplificado você precisa passar isso o relatório precisa passar pelo crivo dos analistas, pela questão jurídica, e aí você tem a sua licença simplificada na mão, né? O William está falando sobre outorga, eu vou falar sobre outorgas aqui, segura aí, pode ficar aí. E o Augusto está dizendo que essa é a melhor de fazer. Augusto, assim, eu conheço alguns colegas de profissão que esses camaradas, eles se especializaram em fazer licenciamento simplificado. Um abraço aí pro Robson, engenheiro agrônomo lá em Lafayette, e esse cara só faz licenciamento ambiental simplificado. Aí ele falava isso pra mim, falava: Leandro, licença simplificada eu faço, sai rapidinho, ela custa, o que eu acho em relação às outras é que ela custa pouca grana. E aí assim, ele falava isso pra mim. Custa pouco, mas o serviço acaba rápido, gira rápido, eu recebo o dinheiro rápido, já procuro outro cliente. Então assim, tem gente que gosta de prestar serviço para pequenos empreendedores para sempre, e eu respeito, porque o cara ganha grana, gosta de fazer isso, para ele é tranquilo. Na minha opinião, essas licenças, elas às vezes tomam o mesmo tempo que me tomaria para eu fazer um licenciamento maior. Então, eu não priorizo esse tipo de licença, mas se aparecer eu faço, entende? Mas eu não procuro muito esse tipo de cliente mais. Obviamente, quando a gente começou, e é uma das coisas que eu ensino também, é que o seu nicho pode mudar, né? A gente começa num nicho, depois você vai galgando e vendo aquilo que você gosta de fazer, ou oportunidades de mercado que podem ocorrer aí, e aí você pode mudar seu nicho, abrir o nicho, aperfeiçoar ele e dar, né, e sair por outros lados aí, ter outros tipos de cliente. Então a licença ambiental simplificada, e a Alcântara está falando que fez várias na região que dá um retorno rápido, porque gira rápido, é simples, é isso que ele está dizendo. Então talvez para você que está começando, procurar licenciamentos mais simplificados seja isso, porque todo mundo fica aí sonhando fazer IARIMA, fazer estudo grande. Galera, nem sempre os estudos grandes eles dão tanta grana quanto parece. A gente já fez estudos médios e menores aí que a gente ganhou mais dinheiro do que quando a gente fez a IARIMA, porque quanto maior o estudo, quanto mais complexo, maior é o risco. Então acontece muita coisa intangível nesse processo, que talvez você perde dinheiro ao longo desse período, porque para garantir a qualidade, para você não perder o cliente, né? Tem muitas coisas, o processo é muito longo, então você tem muito risco. E se você faz uma licença simplificada, você tem chance de girar dinheiro rápido e não correr tanto risco, principalmente se você está no início. Indico isso aí para você, tá? Outra licença que talvez vocês não conheçam muito, olha o Fabrício Martins aí, que beleza. Outra licença que talvez vocês não conheçam, que é uma licença bem voltada para quem é biólogo e especialista em ictiofauna, que é o estudo de peixes, é a licença de pesca científica. A licença de pesca científica e a autorização para manejo de fauna, que são as duas licenças que eu vou falar agora na sequência, é o seguinte: você precisa solicitar isso junto ao órgão ambiental, se for vinculado ao licenciamento, junto à SUPRAM, e se for desvinculado ao licenciamento, você solicita isso ao Instituto Estadual de Florestas, aqui em Minas. É o seguinte: a licença de pesca científica é quando você vai fazer coleta e captura de animal silvestre. Então, se você vai pôr a mão no bicho, você precisa, antes de fazer os trabalhos, solicitar uma licença de pesca científica junto ao IEF, que ele vai avaliar para qual empreendimento que é, se está vinculado a licenciamento ambiental ou não,
né? Qual é a metodologia, quantos dias de campo, quantas redes você vai usar para capturar peixe, quanto tempo você vai deixar as redes lá, porque se você demorar muito tempo e o peixe engastalhar lá na rede, ele pode morrer. Então você tem que priorizar não morrer peixe, embora isso ocorra em alguns, né, ocorram óbitos em alguns casos. Então assim, se você vai coletar dado primário, que é botar a mão em algum animal silvestre, você precisa solicitar uma licença de pesca científica. No nosso caso, quando que a gente solicita uma licença de pesca científica? A gente trabalha muito com empreendimentos hidrelétricos. Então, quando a gente vai fazer um inventariamento, que é quando a gente vai estudar um EIA-RIMA ou um RCA, um relatório de controle ambiental, e a gente vai estudar a primeira vez uma região e vai coletar informações sobre peixes para esse empreendimento hidrelétrico, a gente solicita uma licença de pesca científica. Com a instalação e a operação do empreendimento, a gente monitora esses peixes e aí a gente solicita uma licença de pesca científica voltada para um monitoramento. E em alguns empreendimentos hidrelétricos existem o sistema de transposição de peixes, que é um sistema que leva os peixes que estão na parte de baixo, a jusante da barragem, para a parte de cima da barragem. Então existem alguns sistemas variados, baseados em modelos americanos. É bem discutível isso, mas existem. E existem algumas condicionantes ambientais aí que me orientam a como que funciona o sistema de transposição de peixe. E para você manusear esses peixes e levar eles para cima da barragem, você precisa também de uma licença de pesca científica para captura, coleta e manejo do sistema de transposição. Porque aí você coleta e devolve ele na porção amontante, que é a porção de cima, geralmente na área do reservatório desses empreendimentos hidrelétricos. Então, a licença de pesca científica, a gente trabalha muito, a gente teve uma aprovada essa semana, porque nós estamos fazendo alguns estudos de empreendimentos hidrelétricos aí, e eu, enquanto coordenador do meio físico, biótico e socioeconômico, junto com o coordenador de meio biótico e o especialista em ictiofauna, que é o especialista em peixes, a gente entrou com essa solicitação junto ao IEF. Eles têm um prazo de 90 dias para analisar, mas demoraram 180 mais ou menos. Enfim, é assim. E aprovaram, e a gente tem essa licença agora que a gente vai organizar os trabalhos de campo. Em geral também, outra coisa que ocorre nessas licenças é assim, conforme o porte do empreendimento, esses empreendimentos são pequenas centrais hidrelétricas, são empreendimentos grandes, eles exigem que a gente faça 2 campanhas de campo, uma na seca e outra na cheia, ou na cheia e outra na seca, só que tem que ser em 2 estações subsequentes, elas têm que ser na sequência e duas campanhas, porque existe diferença de resultado entre o que você coleta no período de chuva e no período de estiagem. E também existe uma curva do coletor, para quem é mais da área biótica aí, que quanto mais campanhas você faz, você vai identificando mais e mais espécies, e a cada vez que você volta a campo, fica mais difícil de aparecer uma espécie nova, que aí a gente chama quando a curva do coletor de espécies, né, ela estabiliza, você para de encontrar espécie nova atrás de nova, entendeu? Então a gente tem que monitorar sempre para estabilizar essa questão de curva do coletor. E aí a curva vai estabilizando com os monitoramentos a cada vez que você vai voltando e vai acumulando informação sobre aquela área, né? Então licença de pesca científica é isso, é para inventariamento, monitoramento e sistema de transposição de peixe, pelo menos no nosso caso, tá? Existe também autorização para manejo de fauna silvestre. Só um minuto. Vocês estão gostando da live? Vocês estão achando legais essas licenças? Já ouviram falar? Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Mas pode me dar um retorno aí, me dar um joinha, fala alguma coisa. Vai falando aí, me dá o toque. Mas é o seguinte, autorização para manejo de fauna silvestre é mais ou menos aquilo que eu expliquei para licença de pesca. E aí o que acontece? Manejo de fauna silvestre
E aí a gente vai tratar da fauna terrestre, porque a fauna aquática, que são que é a ictiofauna, que são os peixes, a gente já solicitou a licença de pesca científica. Para fauna terrestre silvestre, a gente vai precisar solicitar autorização para manejo de fauna. E aí o que acontece? É quando a gente vai precisar capturar algum animal silvestre, colocar a mão nele de alguma forma, tá? Então assim, quando a gente faz estudo de hidrelétrica, a gente precisa fazer uma avaliação de impacto ambiental. E aí, quais que são as vertentes que a gente olha principalmente? Meio físico, meio biótico e meio socioeconômico. A autorização para manejo de fauna silvestre, a gente está falando do meio biótico e das relações que vai existir com a parte de animais. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que, na avaliação de impacto, vai construir um empreendimento hidrelétrico, vai suprimir vegetação, vai diminuir habitat para animal silvestre viver e sobreviver. Então, quais que serão os impactos? A gente vai ter que fazer um estudo sobre vários grupos de fauna. A gente faz estudo além dos peixes. Antes de eu passar para a fauna aqui, lá no rio, a gente faz estudo de peixe e também faz de qualidade de água, tá? Então faz coleta de água para saber a qualidade dessa água antes, durante, depois do empreendimento. E também faz coleta de hidrobiologia, invertebrados bentônicos, esses bichos aí que eu não sei os nomes direito, que eu não sou especialista dessa área, mas a gente faz coleta de hidrobiologia também. Aí na fauna terrestre a gente faz estudo de várias faunas. Então para hidrelétrica a gente faz um estudo pormenorizado de herpetofauna, que são anfíbios e répteis, avifauna, que são pássaros, ornitofauna, que são mamíferos. Aí a gente faz estudo de grandes, médios e pequenos mamíferos. Dentro dos pequenos mamíferos estão os pequenos mamíferos terrestres e pequenos mamíferos voadores. Olha que gama de trabalho para quem é biólogo. Quem é da biologia trabalha bastante com esse tipo de empreendimento e a gente dá um monte de oportunidade para quem é da área de biologia. Quem fica falando que é biólogo aí, que fica reclamando que não tem demanda, na minha empresa, por exemplo, tem muita demanda para a área de biólogo, tá? Então eu falei de herpetofauna, que é anfíbios e répteis, avifauna, pássaros, mastofauna, mamíferos, grandes, médios, pequenos e voadores. Tem entomofauna, que são mosquitos vetores de doença. E acredito que seja só esses grupos aí. Mas a gente faz uma campanha na seca, outra na cheia. Para cada grupo existe uma metodologia distinta para capturar. Então a gente faz armadilha para capturar sapo, cobra, perereca. Em alguns casos arma-rede para pegar pássaro, identificar pássaro. Ou só escuta, faz entrevista com os moradores locais. Então assim, faz um grande levantamento de meio biótico em 2 campanhas com coleta de dados primários. E para a gente fazer isso, precisa previamente entregar para o órgão ambiental a metodologia, quais são os grupos que vão ser estudados, quanto tempo vai ficar em campo, quantas campanhas vão ser. E a gente também protocolou isso em fevereiro, março desse ano, e só teve uma aprovação dessa agora em outubro. Mas está valendo, vida que segue. E aí nós vamos fazer a primeira campanha na próxima cheia, esperar chover para fazer a primeira campanha, e a segunda campanha imediatamente na próxima seca. O Augusto está dizendo aí que vê que todo empreendimento precisa de auxílio de biólogo. Ele é engenheiro ambiental e sanitarista. Acho que fazer especialização em fauna e flora seria uma boa para assinar esse projeto. Cara, deixa eu explicar para você, Augusto. Por exemplo, eu sou engenheiro ambiental, estou dando uma aula aqui sobre licença de autorização de manejo de fauna silvestre, mas eu coordeno essa turma toda. Você, enquanto engenheiro ambiental e sanitarista, pode fazer uma especialização também, não vejo problema nenhum. Mas você cabe aí se você for o gestor do meio físico, biótico, socioeconômico, que eu acho que é um dos grandes papéis que o engenheiro ambiental e sanitarista, gestor ambiental, pode fazer e trabalhar. É onde eu ganho dinheiro, é fazendo a gestão do todo, porque quando você enxerga o todo, não é todo mundo que enxerga o todo. Os biólogos que são muito especialistas e muito bons em algo muito específico, talvez não tenha essa visão do todo que eu tenha
sobre um negócio, um empreendimento hidrelétrico, como conversar com o cliente e tudo mais. Então, assim, você pode ir para o lado específico para você trabalhar com fauna e flora, se você quiser, mas você também pode coordenar as equipes e coordenar a turma, assim como eu faço, que é o que eu até mais indico para você, onde, na verdade, tem menos gente para atuar, e quando você desenvolve esse perfil, que ele é criado com o tempo, você deslancha e se dá bem. Então eu deixo essa dica para você aí, que talvez você pode ser o coordenador de todos e não simplesmente o cara específico para fazer uma parte. Nada contra que se você for o cara que vai fazer a parte específica, até porque eu preciso de um monte de gente específico aí, né? Então eu tô dizendo que são perfis, acho que você escolhe o teu, assim, saca? O Diegão tá dizendo aí, ó, que na Ferrovia Norte-Sul foi solicitado na instalação de passagens de fauna em ponto específico. Isso aí são aqueles, existe no estado de São Paulo também, corredores que interligam matas que são cortadas por estradas, essas coisas, para que a fauna possa passar por cima. Macacos, principalmente, né? Esses grupos de macacos, esses bichos. Então, existe isso aí deve ser uma condicionante e uma consequência do que foi identificado de animais na região que foi fazer o estudo da ferrovia. Foi identificado esses animais e eles precisam ter área grande para poder, né, ter a vida deles, e aí foi construída essas passagens. Já vi isso, é muito legal, Diegão, massa. Isso aí, Augusto, eu acho que sim. Ele tá falando que não pode ficar parado. Concordo, isso mesmo. Então, mas talvez você coordenando todo, cara, te dê mais rendimento, tá? Eu acho que você deve fazer só esse peso na balança. Então, assim, se vocês vão trabalhar em algum estudo que vai ter que encostar a mão em algum bicho, vocês vão ter que tirar alguma licença aí. Eu vou contar aí a minha empresa. Eu já tomei indiretamente via minha empresa, já tomei uma multa aí porque um biólogo nosso tirou uma foto de uma perereca de banheiro. E a gente tomou uma multa por causa de uma pererequinha de banheiro. Fui chamado até na Polícia Civil para responder por que tem uma foto de um biólogo, herpetólogo, especialista em répteis e anfíbios, com uma foto de uma perereca de banheiro na mão. Isso aí, o órgão ambiental entendeu que a gente capturou animal silvestre sem autorização. E aí viramos até estudo de caso de escritório de advocacia aí, que é um absurdo a legislação ambiental, né? A pessoa mais especializada que poderia encostar no bicho identificou assim, na casa de uma pessoa que estava próxima do empreendimento que a gente ia construir, depois do trabalho apareceu essa pererequinha e foi pegar ela, que ela estava no quintal da casa lá, para devolver ela para a natureza, tirou uma foto, colocamos no relatório e tomamos uma multa. Enfim, é a vida. Então assim, se você vai botar a mão em algum bicho, precisa de autorização. Se você não vai botar a mão, se são só dados secundários, você não precisa colocar a mão. No nosso caso, que são estudos que são complexos, né? Precisa de uma avaliação de impacto boa, precisa, a gente faz estudos de meio biótico com coleta, tá? Então a gente precisa da licença de pesca e da autorização para manejo de fauna. E para quem trabalha com pássaro, depois que você tem essa autorização do órgão ambiental estadual para fazer a investida no campo, você precisa cadastrar, no caso de pássaros, na SEMAV, que é vinculada ao anilhamento de pássaros. Quando você coleta pássaros utilizando rede de neblina, quando você pegar esses pássaros, você vai receber um código lá de anilhamento que a SEMAV vai passar para a gente, e a gente vai ter que usar esse código deles para controle do que a gente está capturando e monitorando, diagnosticando para os estudos ambientais. Então, acabamos de falar de bicho. Alguém me falou aí para falar de água. Para quem quer trabalhar com a Agenda Azul, existe a outorga de aproveitamento de uso de água, né? E também para baixas captações existe o cadastro de uso insignificante. Então acho que a grande maioria das pessoas que deve estar aqui na live já deve ter ouvido falar em cadastro de uso insignificante de água. Esse cadastro é para você fazer baixas captações, e aí existem os critérios lá de vazão captada, ou alguns casos que
se é para comunidade, para população, né, rural, de baixa renda, essas coisas é só fazer um cadastro. Então lá, aqui no estado de Minas existem as regras e na Agência Nacional de Águas também existem as regras. Então você pode fazer esses cadastros, essas licenças, as coisas que eu estou conversando aqui com vocês. Se você precisar fazer para algum cliente, tem que cobrar, viu, galera? CTF, cadastro de uso insignificante, não fica fazendo as coisas de graça, não. Que a consultoria ambiental aí merece, porque tem conhecimento técnico. Embora seja um cadastro, você precisa saber onde vai cadastrar, o que você tem que escrever. Então, se aparecer demanda dessas para vocês aí, não fica fazendo os negócios de graça, não. Pode cobrar barato, aí sei lá, vai depender do esforço, mas não fica fazendo as coisas de graça na área ambiental, não. Então, essas licenças que eu disse para cima, licença de fauna, inclusive os biólogos que trabalham comigo, que prestam serviço para mim, eles me cobram para fazer a parte deles, técnica, dessas licenças e autorizações. Então, assim, é uma cadeia, né? Que vai gerando custo e renda para todo mundo. O cara me cobra, eu também cobro do meu cliente para fazer e não fica fazendo as coisas de graça, não. Beleza? Então, se aparecer um cadastro de uso significante para você, mesmo que seja facinho, mas vai lá e faz e cobra, né? Isso aí não pode ficar sem cobrar não, galera. Tem que botar dinheiro, dispensa de licença, o que o Diogão tá falando aí, ó. Barato, mas de graça não. Pode cobrar barato, porque na verdade o esforço não vai ser tanto. Mas pode cobrar. Mas às vezes é uma coisa que é um cadastro que precisa de uma RT sua, por exemplo. Aí tem que cobrar caro mesmo, assim, entendeu? Tem que se valorizar, galera. Aí as oportunidades aparecem e a gente cria condições para a gente trabalhar. Não pode ficar com medo de cobrar quando a gente está começando também, não. Tem que cobrar porque a gente estuda muito e se capacita cada dia mais para prestar serviço. E esses trabalhinhos aí tem que ser cobrados, beleza? Eu acho que agora esse aqui é unânime, todo mundo conhece, que é o cadastro ambiental rural. Então, assim, falando do cadastro de uso insignificante, das licenças, autorizações, o cadastro ambiental rural é um cadastro. E esse cadastro ambiental rural gerou dinheiro e renda para muito profissional aí, que é sério, da área ambiental, ganhou dinheiro com isso. E tem muito picareta também que ganhou dinheiro com carro. Mas aí eu não tenho nada a ver com os picaretas, mas tem muita gente séria que ganhou dinheiro com o cadastro ambiental rural, e é um cadastro. Então são oportunidades de mercado que a gente tem aí, que vão aparecendo de tempos em tempos. Então o CAR não seria diferente, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte, o que eu trouxe aqui para vocês até agora que eu estou explicando aqui outros tipos de autorização, de licença, de cadastro, que talvez vocês não conheçam. Alguns você precisa tirar, como o Cadastro Técnico Federal AIDA, junto ao IBAMA, se você quer atuar com consultoria. Se você tem a sua empresa de consultoria, você também precisa tirar para a sua pessoa jurídica. Tem o Cadastro Técnico Federal APP, que é de atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, que é talvez os seus clientes. Tem muita gente também que ganha dinheiro fazendo esses cadastros e essas prestações de contas anuais desse tipo de empreendimento aí, que são passíveis de cadastro junto ao IBAMA. Se liga nessas oportunidades. Outras licenças são obrigatórias, como a licença de pesca, autorização para manejo de fauna. Se você precisar fazer coleta de dado primário de meio biótico, por exemplo, você tem que tirar essas coisas. E outras são obrigatórias pelo simples fato de você ter uma propriedade rural, por exemplo, como é o caso do cadastro ambiental rural, né? E simplesmente você tem que fazer o CAR, você é obrigado a fazer o CAR, por mais que eles prorroguem aí, igual o georreferenciamento de imóvel rural, você precisa ter o cadastro ambiental rural em algum momento. Então, tem algumas coisas que são obrigatórias, compulsórias, você precisa ter mesmo, e outras coisas são obrigatórias, facultativas, que eu diria, no sentido de você, às vezes, precisar daquilo ou não, em função do caminho que você está seguindo na sua regularização ambiental aí do seu empreendimento, né? E o que eu mais quis trazer aqui para vocês hoje, que eu acho que é o seguinte: conhecer essas licenças, conhecer essas coisas que estão, né, que eu expliquei aqui para vocês, e outras nuances aí do licenciamento ambiental e da regularização ambiental,
vai permitir para você ter conhecimento técnico e assim, para você saber que o conhecimento técnico que você tem é um aliado para te desenvolver e te dar segurança na consultoria ambiental quando você precisa conversar com algum potencial cliente, por exemplo. Então, no começo lá da minha consultoria, quando eu comecei a ser consultor, e não tinha muito portfólio, não tinha muita demanda de serviço pronto que eu já tinha prestado, eu me apeguei muito na técnica, assim. Então eu vou muito na legislação, estudo muito as coisas e sou muito embasado tecnicamente, legalmente, para poder conversar com algum cliente. E assim, então isso me permite ter mais segurança. Então, se você está no início, ainda não tem um portfólio, fala, mas por onde eu vou começar? Começa pela legislação e pelos estudos de caso que você conseguir encontrar pela internet afora aí. É o que eu digo para você começar a ter a sua experiência, se apega na legislação, entende o que a lei diz, porque aí se você entende a parte legal, a técnica vem, a parte comercial vem também. Isso aumenta muito a segurança para você desenvolver e conversar com o cliente, prospectar. Mas você só vai aprender essas coisas fazendo, conversando, vendo as perguntas que seu potencial cliente te faz, como que ele te pergunta, e aí você vai andando e vai solucionando as coisas na medida que vão aparecendo e vai resolvendo aí vai resolvendo a vida do consultor ambiental. Só não fique parado esperando alguma coisa acontecer, que se você não mexer não vai acontecer nada, tá? Então eu quero agregar conhecimento, espero ter agregado conhecimento aí. Se você gostou e tá achando que essa live tá te agregando em alguma coisa, dá um joinha, fala alguma coisa pra mim aí. Que o Bernardo aqui, que é aluno do consultor ambiental moderno, aqui está dizendo que o CAR sempre consegue negociar um uso significante da propriedade rural. É isso aí. Então assim, você vai, um serviço vai levando o outro, o CAR te ajuda a identificar nascente, que pode te dar um cadastro de uso insignificante, que pode te dar uma outorga. E o Dataplan está falando aqui, incentivar o pessoal a não baixar o preço, né? Pois tem consultor que fica fazendo quase de graça. É o que eu estou dizendo aqui. Faça preço, não fica fazendo as coisas de graça. Cadastro ambiental rural não faz de graça. O cadastro de uso significante não faz de graça. Para com isso, galera. Tem que cobrar para fazer as coisas, mesmo se você está no começo, é o seu primeiro serviço. O dentista também arrancou o primeiro dente. O médico fez a primeira operação, o jogador de futebol jogou o primeiro jogo, e você vai cobrar pelo seu primeiro serviço, e vai ser assim que o negócio vai rolar, galera. Tem que ser assim e pronto. E o que o Dataplan tá falando de eu incentivar a não baixar preço, tem um vídeo meu aí rodando, não sei se a galera já assistiu, que chama "Se você abaixar o preço demais, significa que você está tendo um lucro alto", e pode dar uma conotação negativa junto ao seu cliente, né? Então não abaixe demais, porque se você abaixa demais e ainda assim fecha o serviço, o cara pode achar que você estava, de certa forma, até ludibriando ele enquanto cliente, né? Então assim, tem que botar o time em campo, fazer o primeiro trabalho e cobrar, galera. Tem que cobrar o serviço ambiental. Não dá mole, e não é porque você está começando, tem que fazer de graça. Você pode fazer mais barato que você está começando, mas de graça nunca, tá? Porque isso aí agrega para nossa classe e para você também ver que está entrando um din-din, função do seu trabalho, mesmo que você está aprendendo enquanto faz. Isso acontece com todo mundo aprende enquanto faz. O que você não pode fazer é cobrar do seu cliente o valor que você gasta de aprendizado quando você está aprendendo alguma coisa, entende? Se você sabe que um cadastro desse aí você faz, quem já está treinado faz em 3 horas, e você demora 2 dias e meio, que é o seu primeiro, não cobra 2 dias e meio do seu cliente, mas cobra 3, 4 horas aí, que seria a média de uma pessoa normal cobrar para fazer um cadastro, entende? Então, não faz de graça, faz cobrando, mas aí não cobra o custo do seu aprendizado, porque senão vai ficar muito caro no início. E na verdade no início, você se cobrar muito caro, você pode perder algumas oportunidades, tá certo? Pessoal, é o seguinte, só para fechar então, eu tenho aí minhas redes sociais, tenho Instagram, Facebook, tenho YouTube. Eu vou melhorar essa questão
do stream, da live no YouTube, eu prefiro fazer lá. Tinha uma apresentação legal que tá aqui em PDF. Inclusive, se você quiser, você vai me mandar um direct no Instagram aí pedindo esse material da live de hoje que eu vou encaminhar para você. Eu tenho um podcast, eu acho que não tem nenhum consultor ambiental que encarou esse desafio de ter um podcast. Eu tô no Spotify, no SoundCloud, no meu site, leandroborgesambiental.com.br. Se você quer ouvir podcast sobre consultoria ambiental, dica, como encontrar cliente, como prospectar, lá eu falo um pouco sobre o meu curso, por que o licenciamento ambiental, que eu expliquei muita coisa hoje, é um bom nicho. Então, se você se interessa por podcast, acesse aí a Ambicast, que é o meu podcast ambiental, tá? Tá bem legal, as pessoas têm gostado bastante e nós estamos gravando um episódio por semana. Inclusive, amanhã cedo eu vou disponibilizar em vídeo o episódio 4 para você assistir via YouTube. E pode saber que nós estamos preparando um material muito legal para a AmbiWeek, que é meu workshop gratuito e online, que vai ocorrer o último esse ano de 2019. Nós vamos fazer um inédito, vamos começar as gravações amanhã. Vamos fazer uma coisa, se você quer dica para atuar na consultoria ambiental, eu vou destravar você, basta que você queira atuar, vou te colocar na cara do gol com a AmbiWeek. E também, muita gente está me perguntando, eu vou abrir esse ano ainda a última turma do Consultor Ambiental Moderno. Esse sim é um curso pago, meu curso online, mas eu vou abrir uma última turma esse ano ainda. E se você quer dar uma virada de chave na sua vida profissional, entra pro time do Consultor Ambiental Moderno. Tem aluno aí que está assistindo a live agora aí, se o Diegão tiver aí ainda, pode falar sobre o curso aí. Tem um monte de aluno que sempre assiste essas lives aqui. E o curso está bem legal. A gente tem uma comunidade, né, do Facebook, do WhatsApp, que você entra para um network violento aí. Então, se você se interessa em dar um próximo passo, assistir tudo organizado, com material, planilha de orçamento, consultor ambiental moderno é para você. Eu vou abrir uma última turma ainda esse ano. Se liga aqui nas minhas redes sociais, que é muito provável de você ficar sabendo. Tá certo? Então, pessoal, agradeço vocês pela atenção, pela paciência, por ter ficado aqui comigo. E a gente se vê amanhã, tem o episódio 4 em vídeo da Ambicast, porque o licenciamento ambiental é um bom nicho para você poder atuar. Eu te vejo do outro lado, um abraço e boa noite.